com opinião está começando. É o Confronto com Guilherme Macalossi. Boa tarde, eu sou Guilherme Macalossi, está começando mais uma edição do Confronto aqui na Rádio Sonora FM. O Confronto é o seu digestivo diário com opinião, com apoio cultural do restaurante Antonielli, restaurante café e delicatessen. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelo telefone 30 35 25 29, repetindo 30 35 25 29. RG Casa e Construção, aqui você é de casa, na Avenida Pedro Grandene, número 88, no bairro Volta Grande. E Al Capone Pizza de Máfia, um crime contra a sua fome. Na edição de hoje do programa eu recebo meu amigo Carlos Alberto Paese, ex-presidente da SIX Farroupilha. Vamos falar sobre vários assuntos aí, inclusive a implantação do Observatório Social em Farroupilha. Semana passada nós tivemos um evento que teve bastante procura lá na UX, né? Nós trouxemos aqui no programa o presidente da SIX atual, Daniel Bamp, Maurício Bianchi, também a professora da UX, para falar sobre este tema. Nós vamos voltar a ele hoje e, claro, nós vamos falar aí sobre o ambiente econômico e político do país. No editorial do programa, o episódio da agressão contra uma professora que repercutiu ontem nacionalmente. Até agora tem se falado muito sobre o assunto, mas nós vamos tratar sobre um aspecto dessa questão que ainda não foi devidamente abordado, que são os posicionamentos externados por essa professora. Afinal de contas, até onde a vítima se mistura com a hipócrita? É o tema do editorial de hoje. Loja Pagliarini Presentes Criativos. As melhores cestas e kits com cervejas, vinhos, whiskies você encontra lá na Loja Pagliarini, sinônimo de bons presentes. E o Jornal Informante está prestes a celebrar a publicação de sua edição 500 e o período, é claro, merece uma comemoração especial para quem é parte fundamental na construção dessa história, que é você, caro leitor. Fazendo uma assinatura anual e antecipando a sua renovação, você ganha um espumante Moscatel Capelete. Fazendo uma assinatura bienal, antecipando sua renovação por 2 anos, você ganha um espumante Moscatel Capelete, um espumante Demi-Sec Capelete e mais um anúncio de homenagem para qualquer ocasião. Aproveite essa grande oportunidade para assinar o jornal, que tem compromisso com a cidade, compromisso com você. E de quebra, brinde momentos especiais. Esta promoção é válida para os primeiros 500 clientes que fizerem a sua assinatura bienal ou anteciparem a sua renovação por 2 anos. Vamos para o nosso editorial. Ontem tivemos aí este caso de agressão contra a professora Márcia Frigi. A imagem impactou, né? Porque, afinal de contas, nós vemos o que se transformaram as escolas brasileiras no geral. Se transformaram em ambientes completamente inseguros, tanto para os professores quanto para os alunos. E ser professor no Brasil é uma profissão de risco. É constante elencar e noticiar professores que são vítimas de alunos que na realidade são criminosos, são bandidos. E eu não estou excetuando este caso. Toda e qualquer agressão cometida contra a autoridade local ou contra terceiros é um crime, a não ser, obviamente, que seja em legítima defesa. Então, o que se praticou contra a professora Márcia Frigi foi um crime, foi uma agressão. E está inserida no contexto da violência endêmica que tomou a sociedade brasileira desde muito tempo. As escolas são reprodutoras deste ambiente de violência, desde dentro e desde fora. É preciso estabelecer isso, porque nós podemos muito bem condenar o que aconteceu com a professora Márcia Frigi e apontar a professora Márcia Frigi como uma hipócrita, porque os seus posicionamentos nos levam a enquadrá-la desta maneira. Eu vou divulgar aqui a foto da professora
Aí está ela depois da agressão. Claro que todos nós nos apiedamos, compartilhamos da revolta, porque esta professora é uma entre tantas outras que são atacadas por aí. E nós não queremos que episódios assim aconteçam. Salas de aula precisam ser ambientes controlados, onde os professores exerçam sua autoridade e tenham respeito por parte da classe dos alunos. Não vem acontecendo no Brasil. Mas ao contrário da professora Márcia Frigi, eu condeno toda e qualquer forma de violência. Ela não. Ela condena apenas algum tipo de forma de violência. Não todas as formas de violência. O post da professora foi compartilhado, viralizou. Teve milhares de curtidas, milhares de compartilhamentos, foi divulgado na mídia e ela tem falado em diversos veículos de comunicação. Mas afinal de contas, por que eu estou chamando ela de hipócrita? Quem acompanhou as suas redes sociais notou que a professora Márcia Frigi, e eu nem vou entrar aqui no seu posicionamento ideológico, ok? Eu vou apenas tratar dos posts específicos que ela fez em relação a políticos que ela não gosta. Ela achou bonito quando uma manifestante agrediu o deputado Jair Bolsonaro com ovadas. Hoje pela manhã, no programa Timeline, na nossa concorrente Rádio Gaúcha, a professora Márcia Frigi deu uma entrevista a Carlinhos Paes. E ela foi pega no contrapé da sua contradição fundamental. E aqui é de se aplaudir o trio de jornalistas que a entrevistavam, com destaque especial para o Davi Coimbra. Ele perguntou para ela sobre esta questão das ovadas. Sabe qual foi a resposta da professora? Eu não vou reproduzir o áudio porque é de uma emissora concorrente. A resposta da professora foi que ela considera a ovada no Bolsonaro um ato revolucionário. E daí o Davi Coimbra perguntou para ela: então, quer dizer que se o aluno tivesse jogado um ovo na senhora, não seria uma agressão? Sabe o que ela fez? Imediatamente acusou o Davi Coimbra de neonazismo. Ela terminou a entrevista fazendo demagogia política em cima do governador José Ivo Sartori. E se postou com extrema agressividade. Porque, afinal de contas, os jornalistas em questão estavam apontando a contradição fundamental. Afinal de contas, por que certas ações agressivas são consideradas revolucionárias e outras atos lesivos a indivíduos que devem ser condenados? Será que quem atira um ovo não pode atirar uma pedra? Eu acho que pode. Eu acho que quem tem a capacidade de atirar um ovo num terceiro pode atirar uma pedra, pode atirar um livro, pode atirar um tijolo. É que na sala de aula não tem ovo, mas tem livro. Então tudo é o objeto que está em mãos, que pode ser atirado. Nos apiedemos da professora, mas é necessário que se aponte as contradições no discurso dela. Sabe por quê? Porque esse discurso dela, o discurso político dela, ajudou a criar este ambiente que nós temos hoje no país. Infelizmente, ela é vítima da circunstância que ela, como pretensa pensadora, ajudou a criar. Esse foi o nosso editorial. Confronto, sua dose de opinião com polêmica destilada. Aí então, né? Professora Márcia Frigi. Não aprovo, acho que o aluno, infelizmente, não será punido, né? Porque afinal de contas é menor de idade. Ela também deve ser contra a punição para menores de idade. Ele é uma vítima, né? Mas não dá para deixar de lado esse posicionamento
oportunista dela, não deixa de ser oportunista, de posar de vítima desta agressão e incentivar e aplaudir agressões a terceiros. Se tivesse atirado uma pedra no Bolsonaro, será que ela também teria comemorado? Ou no Dória? O Dória também foi vítima de ovadas. Carlinhos Paese, seja muito bem-vindo ao programa e, obviamente, eu gostaria que tu comentasse o episódio. Boa tarde. Boa tarde a todos. No primeiro momento, sem conhecer o histórico, a gente fica naquela, assim, com pena, vamos ao termo, da professora. Mas, muitas vezes, tu colhe aquilo que tu planta. Essa esquerdização da educação, essa de que todo mundo é vítima, porque tu defende o marginal, o bandido, e o policial é agressor. Essa linha de pensamento que estava tomando conta do Brasil, graças a Deus... Tu não tinha conhecimento dessas postagens da professora, né? Não. Mas isso a gente percebe que essa doutrinação da educação que estava se fazendo, tá, ela leva a isso. O que tu pode fazer com quem não é do teu lado, não pode ser feito contra ti. O que é contra os outros não é crime. É. Agora, quando pega alguém dos teus ou a ti mesmo, passa a ser crime. É uma doutrinação que vem... Não, é um duplo padrão moral, é um duplo padrão moral. Atirem ovos, atirem pedras nos meus inimigos, mas não em mim. Cuspam. É. Então eu vejo assim, são 2 pesos e 2 medidas, não sou favorável a isso. Acho que tanto a forma de reação do aluno, a forma de agressão de quem atirou o ovo, não está dentro da, vamos dizer assim, de uma moral e de uma ética, de uma discussão. Nós podemos divergir em ideias, mas não precisamos partir para agressões físicas. Claro que não. Claro Quando a gente pega... Agora, ela defende a agressão física a terceiros. Esse é o ponto. Mas isso vem de exemplos já vamos dizer assim... Ela acha bonito. Vem de exemplos que nós temos lá de cima. Nós tivemos deputado cuspindo em outro. Se estava certo, se não estava, se concorda com o pensamento dele ou não dá direito de cuspir. E não sofreu penalização nenhuma. Nós temos meia dúzia de malucas que decidem sentar na mesa do Senado para fazer um lanche. E não são punidas. Então, essa impunidade e esses maus exemplos vão se sendo transferidos. É, isso aí. Então, isso é uma consequência de atos lá de trás, dessa esquerdização, essa, vamos dizer assim, doutrinação política que começou a se implantar dentro das redes de ensino. Muitas vezes tu vai pegar alguém que não quer isso. E aí tu mostra que jogar um ovo não é agressão. De repente eu não tenho ovo. Tu foi muito feliz na colocação, que de repente eu não tenho ovo, eu tenho um livro. É? Eu joguei o livro. Eu joguei o livro. A continuação da agressão, que aí foi para a sala, não sei o quê, de diretor, não sei o quê. Bom, aí já é outro papo. Nós temos que pegar o início da agressão. Não, eu só deixa... O próprio ato de jogar um livro já é agressão. Claro. A gente não defende isso nunca. Claro. Tá? Mas aí existe assim, aquela doutrinação, aquela coisa assim, a família está faltando. Porque quem dá educação é a família. Na escola e no colégio tu vai ganhar conhecimento. Isso está sendo invertido. As famílias estão jogando para a escola essa obrigação. Então a culpa não é só dos docentes. A culpa tem que estar dentro das famílias também. Os pais estão ficando omissos, talvez por necessidade, por ter que trabalhar, por pouco tempo de dedicação para os filhos. Mas o exemplo sai de dentro de casa, a educação sai de dentro de casa. Alguma coisa está acontecendo. Então nós temos que retrabalhar a questão família e acabar com essa doutrinação que existe dentro das escolas. Vamos só pegar aqui a matéria que foi feita pela Gazeta do Povo, jornal lá do Paraná. Segundo a Gazeta do Povo, a Márcia Fried, que é a professora, ela não esconde as suas preferências políticas. Ela defende o Partido dos Trabalhadores, em especial o ex-presidente Lula, repudia o governo Michel Temer. Ela também elogiou a jovem que atirou um ovo no deputado Jair Bolsonaro e associou o parlamentar ao neonazismo.
além de pedir ovadas também no prefeito de São Paulo, João Dória. E é exatamente por isso, segundo o jornal Gazeta do Povo, que ela foi criticada por alguns como se tivesse merecido a agressão de que foi vítima. Eu acho que é importante ressaltar o seguinte: ninguém merece ser agredido, ninguém merece ser vítima de violência. O editorial aqui do programa aponta apenas a contradição oportunista, a hipocrisia no discurso da professora e ressalta a responsabilidade desta professora no ambiente do Brasil que propiciou a agressão de que ela foi vítima. É isso. Ela defende a agressão a terceiros. Uma ovada é uma agressão. Não uma agressão. Mas ela se coloca como vítima de um ataque de um aluno. Eu comecei o editorial dizendo que a violência endêmica na sala de aula fez com que ser professor se tornasse profissão de risco. E é profissão de risco. Eu já falei aqui no programa inúmeras vezes sobre agressões cometidas a professores, porque muitos dos alunos são criminosos e muitos dos alunos não têm hierarquia, não reconhecem hierarquia e acham que mandam na sala de aula e são agentes de violência. Então, não está se justificando as agressões que a professora recebeu. O que está se apontando aqui é a contradição do discurso, porque ela está fazendo um discurso oportunista em relação à coisa. E ela está relativizando. Ela está apresentando um duplo padrão moral em relação a casos de agressão. Ok? E todas as vezes que são agredidos, eles partem para a agressão. Toda vez que eles são contestados, desculpe, vamos colocar correto, que eles são contestados, eles partem por uma agressão. Não existe uma discussão de ideias, de defesa de teorias, de teses, pensamentos. Tá? Se eu te critico, é porque eu sou contra e, consequentemente, eu sou inimigo. Aí vem a agressão. Ou a tentativa até de denegrir imagens. Isso é uma prática comum que a gente vê dentro desses partidos de esquerda, né? Que toda vez que eles são confrontados ou que eles são colocados em xeques, eles questionam a fonte. Não, é engraçado, na entrevista eu recomendo que vocês depois, tem no SoundCloud, eu acredito que no site da Rádio Gaúcha, ou no canal no YouTube, eu recomendo que vocês, quando puderem, acessem lá o programa, o Timeline, que é o programa apresentado pelo Davi Coimbra, porque foi feita a entrevista com a professora. E tão logo ele questionou ela sobre as suas postagens em relação aos ovos para o Jair Bolsonaro, ela o caracterizou como neonazista. Né? Ela está fazendo enquadramento ideológico e, novamente, ela está se valendo de uma retórica violenta. Né? Ela está se valendo daquele velho argumentum ad Hitlerum, né? Que é a redução do adversário ao Hitler. Qual que é a relação entre tu criticar que as pessoas atirem ovos no Jair Bolsonaro e estabelecer que a pessoa que defende o Jair Bolsonaro dessa agressão é um neonazista? Você não precisa necessariamente gostar do Jair Bolsonaro para defender ele da ovada, porque atirar um ovo em qualquer pessoa, eu acho lamentável. Eu não aprovo. Assim como eu não aprovo gusparadas, assim como eu não aprovo que se mije na imagem das pessoas, e engraçado, e que se guspam nas pessoas. Os 3 fatos já aconteceram com o Jair Bolsonaro. Será que essa professora condena isso? Será que se alguém cuspisse nela, ela consideraria a agressão ou ela consideraria um ato revolucionário? Eu acho que em ambos os casos seria uma agressão. Ela só acha que é uma agressão contra ela. E esta é a temática do editorial. Carlinhos, vamos voltar aqui a falar ainda sobre educação. O Brasil vive uma crise fantástica na sua educação pública, né? Os índices educacionais são baixíssimos. Tu achas que boa parte desta deseducação a que está submetida a população brasileira, ela é, digamos, política de Estado? Ela foi política de Estado. Porque naquele projeto todo que se inicia lá em 1990, de se chegar ao poder e se eternizar no poder, quanto menos educação eu der, mais fácil é para mim controlar. Se eu começo a acostumar as pessoas a não trabalhar, se eu começo a acostumar as pessoas a não estudar, as pessoas a não ganhar conhecimento, fica mais fácil para mim controlar elas depois. E aí eu me mantenho eternamente no poder. O poder vai ficar restrito a um grupo, a um grupo de pessoas
que vão comandar todo o restante da população. Então, hoje, tu pensar assim, foi uma coisa, eu não vou dizer que sim, foi planejada, mas ela foi induzida a isso. E se fez a cabeça de várias pessoas, que essas pessoas conseguiram galgar cargos e chegaram em, vamos dizer assim, em se tornar líderes. Defendendo algumas posições que, quando tu fala em paralisar, fazer greve, brigar por salários, principalmente quando tu fala em brigar por salários, tu conquista. Mesmo que tu não brigue só por isso. Aí quando tu sindicaliza a briga, tu conquista a maioria. E aí tu começa a colocar em prática todas aquelas ações que tu tem. Eu vou fazer isso para nós conseguir aquilo, eu vou fazer aquilo, e tu vai desmanchando uma estrutura que tem para criar a tua estrutura dentro. Infelizmente foi isso que aconteceu. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Antes vamos ler aqui as manifestações dos nossos ouvintes. Tem muitas manifestações aqui. Vamos lá, o Paulo Cruz de Sentapua, Maca. Obrigado. A Andréa Pires Virgo diz que colheu o que plantou. O Edson Alexandre Teres diz baita pauta, estava pensando nisso hoje vendo o Jornal do Almoço. Matheus Bump diz que ela plantou cebola, mas queria colher moranguinho. O Thiago Lombello, sempre na audiência, grande abraço, Deus abençoe. A Karen Saque diz, postei no Face isso hoje, ela comemorou o ovo no Dória e abriu a prerrogativa para que, se você não gosta de alguém, pode agredir. Então teve o exemplo seguido. É bem por aí, né? Ela relativizou, né? A Marilene Toneto, ela diz, ótimo editorial, parabéns. A Tereza Maluli diz que a agressão seletiva não dá, é verdade. Todas as agressões devem ser condenadas. Nenhuma agressão é justificada. Nada. Nós podemos ter divergências de ideias, de pensamentos, de posições, mas isso vai ter que ser um enfrentamento verbal. Exato. E não agressão física. De nenhum dos lados. O ovo, a cusparada, o xixi, o fato de eu comer uma marmita numa mesa vamos dizer assim, que seria de comando do país, não é nem do comando do país. Isso é uma instituição. Isso é uma prova de desrespeito. E aonde não se tem mais respeito, acontece isso. Aí se parte para as agressões. Exatamente. Mais comentários aqui. Vamos lá. Tem uma porrada de comentário. Deixa aí. A Maria Valesca Camilo diz que ela comemorou o ovo em Bolsonaro e Dória a favor da violência. Este adolescente, segundo a educação freiriana, marxista, é uma vítima da sociedade. E, portanto, não tem responsabilidade pelos seus atos. A Maria diz que não se solidariza com quem compactua com bandidos. A Thaís Scalco diz que a agressão é resultado da submissão nefasta da escola às pedagogias esquerdistas. O oprimido liquidando com o opressor. A não observância a normas elementares, o vitimismo, a condenação da meritocracia, a valorização do não fazer levaram a esse caos. O Gessé Francis está dizendo, Guilherme, hoje esta professora deixou claro como ela se posiciona em uma entrevista à Rádio Gaúcha, onde ao vivo desligou na cara dos entrevistadores. Essa mulher é uma hipócrita. Não defendo o rapaz que fez isso com a professora, mas visto o posicionamento desta mulher, acho que é muito válido ouvir a versão do aluno. Não se ouviu o aluno ainda, né? O Cris Lemos está dizendo, na sala de aula não tem ovo, tem livro. E ele diz, que não se atire, que se leia. É verdade, Cris, é isso aí. Né? Aliás, as pessoas iriam atirar menos ovos se lessem mais. Se lessem mais livros. Né? Tem vários comentários, não vai dar para ler tudo agora, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós lemos o restante e nós vamos tratar de outras temáticas aqui no programa. Fiquem ligados, o confronto está ao vivo no site www.radiosonorafm.com.br, pelo dial 87.5 e com transmissão ao vivo no Facebook. Pessoal lá de Bento Gonçalves, meus ouvintes, pediram para divulgar, eu divulgo com prazer. O meu amigo Felipe Camozato, que é vereador do Novo em Porto Alegre, vai estar hoje às 22 horas
hoje às 19 horas e 30 minutos, na Six, de Bento Gonçalves, falando sobre política no Brasil. O Felipe Camozotto teve uma votação expressiva e ele é um dos vereadores eleitos pelo Novo, que é um partido aí que é contra o uso do fundo partidário, aliás, não usa o fundo partidário. Ele vai falar lá na Six, em Bento Gonçalves. Então fica aqui convite feito pelo pessoal lá de Bento Gonçalves para que se acompanhe a palestra. Você que mora em Bento Gonçalves, escuta o nosso programa, tá aí. Hoje, 22 de agosto, 19 horas e 30 minutos, no auditório da Six, Felipe Camozotto, vereador pelo Novo em Porto Alegre, palestra sobre nova política no Brasil. Vamos fazer um intervalo cultural e nós voltamos em seguida aqui com o seu digestivo diário com opinião. Nós voltamos daqui a pouco. Já. Peraí. Agora vai. Vamos lá. Foi. Real e polêmica destilada. Você está ouvindo o Confronto com Guilherme Macalossi. No Empório das Carnes, você sempre encontra carne de qualidade para um churrasco caprichado, preço justo e muito sabor. Tenha certeza da qualidade em sua mesa. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356, Sala 10, Centro, Farroupilha. Fone 3412-7000. Al Capone, pizza de máfia, faça parte de nossa família. 50 sabores, pizza divina, 7 tipos de carnes com corte especial. Serviço Máfia del Sabore será sua companhia. Al Capone, pizza de máfia, pizza por De terça a domingo, das 19 às 23 horas. Reservas pelo fone 3412-0222, em Farroupilha. Teleentrega Restaurante Antonielli. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelos fones 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Restaurante Antonielli, de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e das 18 às 23 horas. Nos sábados, das 11 às 14h30 e a partir das 18 horas. E aos domingos, das 11 às 15h30. Restaurante Antonielli, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 174, Centro. Teleentrega 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Ouça de segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Sonora Sunset. Os melhores hits de todos os tempos, com os clássicos e lançamentos da música mundial. Sonora Sunset, seu final de tarde muito mais leve e agradável, aqui na Sonora FM. Toque de classe, arte e decoração. Serviço de decoração personalizada, onde você encontra a lista de noivas mais completa. Trabalha com marcas renomadas que reúnem em suas coleções a qualidade e o design diferenciado. Um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228. Fone 54 3268 1466. Pensou em reformar? Na RG Casa e Construção você encontra tudo o que você precisa. Aproveite as ofertas em materiais e o frete grátis. Facilidade na negociação e atendimento de primeira é na RG Casa e Construção. Rua Pedro Grendene, 880, bairro Volta Grande. Fone 3261 3436. Sonhos, sorrisos, amores, muita história pra viver, lembranças pra eternizar, destinos pra conhecer. Preserve os bons momentos, aquilo que é especial. Fotografia registra as melhores memórias e deixa a felicidade ficar. Pavan, estúdio Impressões Fotográficas. Você e a Pavan, muita história pra clicar. Viver a vida de um jeito mais que especial, ver tudo mais colorido, tudo tão natural. Enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ótica Bela Vista, sua visão, nosso olhar. Ótica Bela Vista. Match
Forte, a linha expert em tratar o seu cabelo de O Boticário. Patrulha do Frizz blinda o cabelo por até 2 dias, com 8 vezes menos frizz já na primeira aplicação. Para os fios fortes, o comprimento dos sonhos, tônico do crescimento, que aumenta a força e a resistência, reduz a queda por quebra e estimula o nascimento de mais de 600 fios em 90 dias. Cabelos danificados e com pontas duplas pedem a linha Fonte de Hidratação, que recupera a saúde total dos cabelos. Venha conhecer no O Boticário Farroupilha, na Júlio de Castilhos, 804, aberto inclusive ao meio-dia. Fone 3401-2491. Puerto Madeiro, o primeiro restaurante de frutos do mar da cidade. Prove pratos exclusivos em um ambiente especial. Viva uma experiência única. Embarque nesta onda de sabor. De terça a sábado, das 19 às 23 horas. E nos domingos, das 11 às 13 horas. Puerto Madeiro, restaurante de frutos do mar. Agora com combo de sushi nas quintas, sextas e sábados. Avenida Pedro Grendene, 655. Fone 3401-3314. Curta a página Puerto Madeiro, Frutos do Mar. Confronto, o seu digestivo diário com opinião está de volta. Estamos de volta aqui na Rádio Sonora FM com o seu digestivo diário com opinião, é o Confronto aqui na Rádio Sonora FM. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo site www.radiosonorafm.com.br, pelo dial 87.5 e com transmissão ao vivo no Facebook. Centro Auditivo Santa Rosa, o seu problema é surdez ou zumbido, acabe com este problema, os seus ouvidos merecem o melhor. Realize uma avaliação gratuita da sua audição com todos os exames necessários para o encaminhamento da prótese auditiva. Aparelhos auditivos a partir de R$ 800, com 5 anos de garantia, 2 anos de pilhas grátis e parcelamento em até 20 vezes sem juros. O atendimento em Farroupilha no dia 29 de agosto, na terça-feira, na parte da tarde, a partir das 13h30, na Ótica Visual, ali do lado do Banco Banrisul. Seus ouvidos merecem o melhor. Centro Auditivo Santa Rosa. Ligue, telefone 3512-5760. Repetindo, 3512-5760. Jefferson Morandi, quiropraxista. Dores na coluna, nas articulações, no nervo ciático, dor de cabeça. Marque uma consulta com o quiropraxista Jefferson Morandi, que é associado aos sindicatos ATF Círculo Operário. Telefone 3261-3215. Repetindo, 3261-3215. Ou pessoalmente na rua Thomas Edison, 137, ao lado do Colégio Estadual Farroupilha. Neste mês, com 50% de desconto na avaliação, com o doutor Jefferson Morandi, quiropraxista. Senhores, estamos de volta. Eu quero mandar aqui um abraço para minha querida Silvana de Lima. E ela manda uma mensagem aqui para o programa que eu fico muito feliz. Ela escreve o seguinte: um dos bônus de passar as férias em Farroupilha é poder ouvir o confronto. Parabéns, Guilherme, cada vez melhor. Obrigado, Silvana. Fico muito feliz com a tua audiência. Um grande beijo. Agradeço enfaticamente a audiência, sempre que puder, né? É um prazer tê-la do outro lado aí nos escutando, tá bom? E eu quero mandar aqui um abraço especial para o meu amigo Flávio Quintela, que é autor de um livro fundamental, coautor de um livro fundamental, que é o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. O Flávio já deu entrevista aqui no programa, é um querido amigo que mora lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, está escrevendo novos livros, é tradutor, cara talentoso, escreve para a Gazeta do Povo. Está de aniversário hoje, então meu desejo de felicidades, muitos anos de vida, felicitações pelo aniversário para o Flávio Quintela. Está esperando ele, agora vai ser pai de novo, né? Então, parabéns novamente para ele e um abraço para a família, ok? Problemas para gerir o seu negócio? Conheça o software Appliper, controle a sua empresa. Gestão de estoque financeiro, nota eletrônica, SPED fiscal, assistência técnica diferenciada e muito mais. O software Appliper conta com uma versão básica, ideal para você que quer simplesmente emitir nota eletrônica. Ligue e conheça 3261-7527. Repetindo, 3261-7527. Software Appliper é na Persiste Informática Farroupilha. Odilon Tesser manda: esses educadores que acendem velas para Paulo Freire começaram a queimar os próprios dedos. Frase do amigo Roberto Feijó, lá de Canoas. Concorda, meu caro Carlos Paes? Eu não quero que ninguém sofra por ideologias partidárias. Não, ninguém merece.
Então, por ideologia de algumas pessoas que almejam chegar ao poder e se perpetuar dentro do poder. Eu acho que nós temos que ter um investimento maciço em educação, qualificação de professores para eles poderem abrir os olhos e não ficarem na situação que está essa professora, de tentar defender o que é indefensável, e que se faça educação para se transmitir conhecimento e não ideologias. É isso que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos de instrução, nós precisamos de conhecimento, transmissão de valores éticos, morais, coisa que nós temos, os exemplos que nós temos de público na TV e na mídia, tá, não são os corretos. Hoje nós temos uma grande rede de TV tentando mostrar uma coisa que não era. Que não foi aquilo que Zé Dirceu, que Dilma Rousseff, que o faleceu a semana Carlos passada, Araújo. Carlos Araújo. Isso eram terroristas. E não defensores da democracia. Houve excesso do regime militar, houveram excesso do regime militar. E nem por isso nós temos que defender eles. Nós temos que defender a democracia. A democracia é a liberdade de expressão. Expressão é conversa. Não é o jogar pedra, não é o atirar tijolo, não é o jogar bomba. Isso é o início do terrorismo. Muito bem. Carlos Paes, vamos mudar um pouco de assunto. Quero tratar de um tema que está repercutindo nesse momento, porque o governo parece que está interessado em privatizar a Eletrobras. Nós tivemos aí nos últimos anos sérios problemas no setor energético brasileiro. A Dilma Rousseff faliu o setor por meio do seu populismo. Nós sabemos os prejuízos que foram acarretados pelo erário público e pelas pessoas, porque, claro, quem teve que pagar a conta de luz fomos nós. Agora o governo parece que tem o interesse em privatizar a Petrobras. E o modelo de privatização ainda não está definido e deverá ser discutido. Não é Petrobras, Eletrobras. Eletrobras. Deverá ser definido numa discussão tanto pelo Palácio Planalto como pelo Conselho de Administração da própria empresa. A promessa é de modernizar a gestão da Eletrobras, reduzindo as ineficiências. Depois de ter sido divulgada a ideia de se privatizar, as ações da Eletrobras dispararam na Bolsa de Valores. Em entrevista sobre o envio da proposta de privatização da Eletrobras, o ministro de Minas e Energia informou que a usina elétrica de Itaipu e as usinas nucleares deverão ficar fora do processo de venda. A hidrelétrica, a maior do país e uma das maiores do mundo, é responsável por cerca de 17% da energia consumida no Brasil. Segundo o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, essas usinas terão tratamento diferenciado. Se for entendido que o projeto nuclear não pode ser privatizado, bem como a usina de Itaipu, esses projetos serão segregados dentro do processo. Trata-se de um movimento muito maior do que apenas a necessidade arrecadatória. Vamos entregar uma nova empresa muito mais ágil após este processo, com capacidade de enfrentar os desafios em um cenário competitivo com empresas globalizadas. Carlos, tua avaliação. Me preocupa isso. Por quê? Economicamente, não. Vamos dizer assim, na questão para resolver o problema de caixa do governo, acho excelente ideia. O que me preocupa é que há poucos dias atrás, eu estive em Foz do Iguaçu e fui conhecer Itaipu, que eu não conhecia Itaipu. Você não conheceu? Eu também não conheço, tenho curiosidade de conhecer. Fui conhecer, é uma Babilônia, muito mais do que aquilo tudo, eu já imaginava grande. E tu multiplica aquilo que eu imaginava grande por 1000. Tá? E nesse passeio dentro até pouco tempo atrás era a maior usina do mundo. Acho que foi construída agora uma na China que é maior, mas até pouco tempo atrás era a maior. Mas é incapacidade de produção, porque ela tem mais turbinas que Itaipu. Certo. Itaipu começou a ser construída lá em 1973. Foi assinado o convênio e aí ela iniciou a construção em 76, alguma coisa assim. E a última turbina entrou em funcionamento em 2007. Coisa recente, não é muito longe. Meu governo. É? Que mandei fazer. É? Mandei fazer. E aí,
Lá a gente estava ouvindo o pessoal comentando. Eles pessoal, derretem quando eu imito o Lula aqui no programa. Eles vão contando a história daquilo, e aí me chamou a atenção o seguinte, que até 2023, o Brasil é contratual, compra todo o excesso do Paraguai. Isso. Aliás, teve uma polêmica lá, Só um pouquinho, com o Fernando Lugo, não sei se tu lembra. E a 50% da produção de Itaipu, 50% é Brasil, 50% é Paraguai. O Paraguai não tinha dinheiro para fazer Itaipu, participar de Itaipu, então ele passou com energia. Hoje o Paraguai consome 10% dos 50% que ele tem direito. Os outros 40% de energia vem para o Brasil. Em 2023, vence esse contrato. Aí eu faço uma pergunta. Se o Paraguai decidir vender essa energia para a Argentina, onde é que nós vamos buscar esses 40% que nós não vamos mais ter? Por que só agora veio a privatização? Mas antes tarde do que nunca. Tu acha que aquela estatal é melhor? Não, a minha preocupação Tu é tão enfático defensor da Não, eu sou favorável ao governo se cair fora. Tá, então só que é uma questão de estratégia. Porque eu estou achando que tem algo mais por trás. Será? Acho. Infelizmente acho. Eu queria que saísse... Cuidado com as teorias conspiratórias. Exato. Eu sou um eterno conspirador. Sou um eterno conspirador. Se tu pegar assim... Mas é que a Argentina agora, tanto a assim, Argentina quanto o Paraguai, nesse momento, são governados por democratas, não são bolivarianos. Na Argentina é o Maurício Macri, um liberal, um empresário. Mas exatamente... No Paraguai tá tendo um boom econômico agora, porque o cara lá não é um comunista maluco, que nem era o senhor Fernando Lugo. Então... A colocação do próprio pessoal lá, de Foz, coisa assim, ele disse assim, olha, o que tem de brasileiro falido no Brasil... que está se estabelecendo no Paraguai com incentivos e estão se refazendo economicamente, só que tudo isso está criando uma estrutura de indústria lá, que vai precisar de mais demanda de energia. Eu não vejo no Brasil investimento para repor essa energia. Essa é a minha preocupação. Mas veja, Carlos, o que está sendo discutido é a privatização da Eletrobras sem as usinas. Melhor, aí se for isso melhor. Não viu o que eu falei? Não prestou atenção? Não, o que aconteceu foi o seguinte, está se discutindo a privatização da Eletrobras, certo, da empresa Eletrobras, e o mantenimento das usinas, tanto as usinas nucleares quanto Itaipu, como empresas ainda públicas, ou seja, estatais. Vai se, como disse o ministro, segregar essas empresas dentro do contexto da privatização. Ela vai se tornar autossustentável. A Eletrobras, se ela for para iniciativa privada, ela vai se tornar autossustentável, sem precisar de recursos, sem precisar de apoio do governo, cada pouquinho aumentar alíquotas ou taxas, ou criar bandeira vermelha, verde e amarela, para fazer caixa para competir. Se for privatizada a Eletrobras e vamos botar assim, vamos privatizar aquelas usinas a diesel ou a carvão, aí elas vão se tornar rentáveis. Agora, pegar o filé mignon e privatizar o filé mignon, eu sou contra. Vamos usar como exemplo, a gente privatizou a CE. Mas se privatizou o que da CE? O filé mignon. O que não é rentável ou pouco rentável ficou para o Estado. A parte ruim é a parte da fronteira, a parte da campanha, onde tu tem que levar a luz lá no quinto dos infernos. Mas por que tu está considerando que certas empresas... Porque o teu posicionamento clássico sempre foi de defender largas privatizações, inclusive a da Petrobras. Defendo. E agora tu estás falando em filé mignon. Sim, por quê? Dizer que o filé mignon tem que ficar na mão dos políticos, não na iniciativa privada. Não, tem que se passar. Eu te dou o filé mignon, mas tu tem que levar o pescoço junto. Não, eu passar o filé mignon para ti e eu ficar com o pescoço. O que o Estado fez? Tudo. O que o Estado fez?
O Estado deu o filé mignon para a RGE, CPFL, e ficou com o quê? Ficou com o litoral e as missões. O litoral e a campanha, e a fronteira. Onde as grandes distâncias, coisa e tal, e a demanda de energia é menor. Não, tem na minha avaliação, a privatização tem que ser geral. Eu te passo isso, mas tu vai ter que fazer isso, assumir isso aqui, me manter isso aqui e melhorar isso aqui. Aí é uma boa. Agora, se eu te passo só aonde tem o melhor faturamento, e eu fico com a parte onde que eu tenho que fazer investimento maior, e eu tenho que a manutenção é muito mais cara, aí não vale a pena a privatização. Não adianta eu te dar o trecho de Farroupilha a Caxias, certo? E não te dar a serra. Tu tem que fazer o pedágio Farroupilha a Caxias e tu tem que fazer a serra também. O que se fez sempre aqui no Estado? Se privatiza o quê? Só a parte boa. Aonde tem um complicado... Não, essa não entra. Não entra... A serra não entrou nos 100 quilômetros da 122, daquele pedágio lá de Portão, e não entrou nessa questão do pedágio Farroupilha Caxias. Porque ia até Nova Milano, e de Nova Milano até Bom Princípio, até São Vedelino. E esse pedaço no meio ficou de quem? Ao Deus dará. Então é isso que eu sou contra. Ou se faça... Não, agora entendi. Ou se faça... Eu privatizo... Campo geral e restrito... Ou... A parte tu vai levar o filé mignon, mas tu vai levar junto o pescoço também. No caso, o que está sendo aventado de se privatizar, acho que o governo vai fazer, é a parte gerencial da Eletrobras e não necessariamente as suas principais usinas, né? Vão ser desmembrados, assim, né? Bom, quem criticou a iniciativa... Eu vou ler. O Dinho Fontanive, que é o ouvinte aqui do programa, está dizendo que é para ter mais imitação do Lula. Então eu vou fazer agora lendo que nem o Lula. A minha companheira Dilma Rousseff, no Twitter, como é? Não sei como é que fala o nome. Aquela rede social do passarinho, ela disse que vender a Eletrobras não é muito bom para o país, não. Ela disse que isso é abrir mão da segurança energética, como aconteceu lá em 2001, no governo do Fernando Henrique. Isso significa deixar o país sujeito aos apagão. O que você acha disso? Sujeito ao apagão ele já está. Ela foi ministra de Minas e Energia e não resolveu o problema. A pior ministra da história. E o apagão, nós estamos correndo risco sempre. Não, ela foi a pior ministra. Muitas pessoas não se dão por conta de que se nós não tivéssemos essa crise econômica, talvez nós estávamos parados por falta de energia elétrica. Perfeito, é isso aí. O Brasil, vale ressaltar, cresceu menos 7% nos últimos 2 anos, durante o governo Dilma Rousseff, e nos anos em que o Brasil não decresceu, cresceu 0,1, 0,2, né? Foi a pior média da história do país. Então, obviamente que a crise nos salvou dos apagões. Aliás, se falava, né, durante um bom tempo, que o Brasil só... Isso ainda no governo Lula, que o Brasil só não tinha novamente o problema do racionamento da energia e dos apagões porque o Brasil estava crescendo pouco. Que maravilha, né? Então, olha, esta senhora que destruiu o setor energético do país porque resolveu fazer demagogia política com o preço da energia, obviamente que ela não tem autoridade para tratar da área. Ela foi, atenção, repito, a pior ministra das Minas e Energia da história do Brasil, a pior de todas. Não só foi a presidente que quebrou o setor. E não só na Minas e Energia. Ela, onde ela colocou o dedo, ela estragou um pouco que estava funcionando, se é que estava funcionando. Dedo podre? Dedo podre. Dedo podre. O Dinho Fontanive disse que o Carlos é um grande cara, que conhecia através do programa. O Macalossi sempre me fazendo adquirir conhecimento e mostrando pessoas louváveis aqui da cidade. Olha, Carlinhos. Tu és louvável, hein? Obrigado. Não é todo dia que vem um elogio desse. Né? Obrigado, Dinho, pelas palavras. Hã? Obrigado. Ficou sem palavras, Carlinhos. Não, a gente não... Não está acostumado, né? Não está acostumado a isso. Não, a gente sempre procura o bem comum e não o bem próprio. Eu tive uma educação onde a gente pensa que o bem-estar de todos vai ser o meu bem-estar também. E não é de um grupo, ou de algumas pessoas, ou só dos meus amigos ou meus companheiros. A gente quer o bem comum, a gente quer o bem da cidade. Eu vim para Farroupilha
E passei a gostar da cidade e eu me considero farroupilense. E eu quero o melhor para Farroupilha. Muito bem, Carlinhos, vamos só encerrar o programa trazendo a discussão aqui, a implementação do Observatório Social. Nós estivemos juntos lá, sentamos um lado do outro, conversamos um pouco sobre o evento, que estava bem cheio. O que tu achasse? Tem futuro aqui em Farroupilha, o Observatório Social? Não, o Observatório Social não é que tem futuro. O Observatório Social é uma necessidade que está sendo implantado pelo país todo. Isso vai começar no município, depois vai acabar indo para o Estado, e do Estado um dia vai chegar na União. O Observatório Social começou lá em Maringá, certo? Eu não vou dar toda a história do Observatório Social. O Maurício Bianchi já contou a história aqui no programa. Pode ir direto para o... E a gente vê assim, ó, o Observatório Social, se tu pegar o Observatório Social implantado em Porto Alegre, nos 4 primeiros meses desse ano, as ações do Observatório Social trouxeram uma economia para os cofres públicos da Prefeitura de Porto Alegre na ordem de 12 milhões de reais. Só dando opinião. O Observatório Social ele tem um cadastro nacional, ele tem tabela de preços de serviço, tabela de preços de produtos. O Observatório Social ele não tem nada de público. Ele não é vinculado a entidades públicas. O Observatório Social é uma associação criada pela população. Ninguém tem remuneração, são todos voluntários e cada um vai colaborar com a sua possibilidade. Muitas pessoas criticavam o Observatório Social, tendo até uma citado que era para criar um observatório empresarial. Até porque ele não sabia o que ele estava falando. Que é muito comum ele fazer isso. E nesse evento se mostrou favorável ao Observatório Social, quer dizer, parabéns, foi se informar e viu que é útil. E é isso que as pessoas têm que ter. A hombridade de reconhecer, mas não fala besteira. Diz, olha, eu não conheço, eu primeiro vou me informar, depois eu falo. É isso que as pessoas têm que fazer. Opinar, hein? Conhecer, pensar para depois opinar. Não o contrário. Não o contrário. E o Observatório Social, ele vem para somar para a comunidade e para a própria gestão. Porque se ele observar alguma irregularidade, alguma coisa, não se faz nada. A única coisa que se faz é se manda uma cartinha. Não se faz nada, mas é que isso vai repercutir mais do que as pessoas apontando nas redes sociais. Vai mandar uma cartinha para o prefeito, para o secretário, digo, olha, vocês estão pagando muito caro aqui, isso aqui não está correto. Vai ter exposição nos órgãos de mídia. Vai ter espaço para isso. Espaço. Tá? Mas não é para denunciar, não é nada, é para auxiliar na gestão. A outra etapa que também já se está trabalhando é o Conselho de Desenvolvimento. Esse sim, esse vai ter uma barreira muito grande com a questão política. Porque normalmente o Conselho de Desenvolvimento ele é presidido pelo prefeito. Mas ele é constituído não por indicações do prefeito. Ele é constituído por entidades que existem dentro do município. Vale ressaltar, o Observatório Social não é nem composto pelas entidades, é por pessoas. Por pessoas. Por pessoas. São pessoas. Tem a participação, ele tem apoiadores. Que são as entidades que vão botar algum recurso, alguma coisa, para manter. Sim, mas mas ela não é restrito às entidades. Não, qualquer pessoa pode participar. O exemplo que se usou. Essa é a diferença do Observatório Social. O exemplo que o pessoal de Bento usou, se eu não me engano, que Bento já está funcionando no Observatório Social, é de que eles precisavam de pessoas para darem uma controlada na questão do transporte, o número de pessoas no transporte. Das vans no horário ou no número de transporte de ônibus. Pô, para mim contar o número de passageiros numa parada, eu não preciso ser um grande técnico. Essa pessoa que se dispor a fazer esse serviço de contagem, ela vai participar do Observatório Social. E ela não precisa ter graduação nenhuma. O Observatório Social precisa de todas as pessoas, de todos os níveis, com todo tipo de conhecimento. Só que ela tem que vir despartidarizada, porque dentro do Observatório Social não tem partido. Muito bem. Carlos. Oi. 2 horas da tarde. Passa rápido. Passa rápido, ainda mais quando o papo é bom.
Obrigado pela participação, te deixo com a última palavra. Eu que agradeço a oportunidade e a gente convoca as pessoas, procurem se informar, passem na SIGS, passem nas entidades que compõem o Observatório Social e dê seu nome, eu quero colaborar. Não precisa ser técnico, não precisa, basta ter vontade. Basta ser voluntarioso. Voluntarioso e dizer assim, ó, eu quero fazer, o que nós precisamos? Eu vou usar um exemplo que foi utilizado. A Prefeitura de Cachoeira do Sul, se eu não me engano, é que foram tantos exemplos de tantas cidades, contrataram uma empresa que ia fazer reforma de praça, ou foi Curitiba, não recordo. E veio lá uma metragem de 10 mil metros de obras realizadas. Alguém do observatório achou que era muito. Convocaram lá alguns voluntários e foram medir. Quanto é que deu? 6. A prefeitura a prefeitura ia pagar 4 mil metros a mais. Só se mandou uma coisa aí. Aí então se... Mas por que será que reduziu em 4, assim, de repente? Não sei. Então o que a gente diz assim, é isso, essa é a função do observatório, é auxiliar o poder público a não gastar mal. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que as pessoas no Brasil precisam parar de esperar terceiros fazerem por elas. Nós podemos fazer muita coisa. Nós temos que tomar iniciativa. Então o Observatório Social é uma possibilidade de ação de você. Né? Isso. E se você que está escutando o meu programa e não é de Farroupilha, não tem Observatório Social na sua cidade, toma iniciativa a criar um. Vá atrás das ferramentas, vá lá falar com as entidades. Na rede social acha sobre o Observatório Social, como se faz, como não se faz, como se constitui, quais as ações, quais o trabalho. É só entrar. Sabe por que eu pelo menos, me tornei um fã da ideia? Porque são os indivíduos tomando a iniciativa de fiscalizar o Estado, fiscalizar as contas públicas. Fiscalizar não no sentido de tomar ações contra medidas que são executadas pelo poder público, mas fiscalizar no objetivo de observar, atentar, averiguar. Quanto mais pessoas estiverem olhando... E sem cunho político. Sem cunho partidário. Quanto mais pessoas estiverem olhando, menos possibilidade nós teremos de malversação dos recursos públicos, que são tão mal utilizados no país. Carlinhos, obrigado novamente. Obrigado. Boa semana a todos. Muito bem. Tem uma porrada de comentários aqui. A Mônica está dizendo, adoro esse programa. A Edenir Silva disse que achou interessante a ideia do observatório. E tem outros aqui que estão comentando ainda sobre a professora. O Felipe diz que ouviu a entrevista que ela concedeu hoje cedo à Rádio Gaúcha, simplesmente estupefaciente, ela distorce tudo. E ainda desliga o telefone pagando de vítima dos entrevistadores. A Josiane está dizendo que por ideologias partidárias, espera aí, é uma droga esse negócio aqui que controla os comentários, viu? Às vezes tu está lendo o cursor sobe e desce. Sobre ideologias partidárias, quem perdeu a noção do certo e do errado, o politicamente correto é a tônica atual, está inserida na doutrinação escolar. A Maria Polato diz que a canalice da esquerda não tem limites. O Marcelo Éder diz que a professora é o melhor exemplo para o aprendizado através do exemplo. Seus alunos aprenderam bem com as boçalidades que ela regurgitava na rede social. Ela disse que o programa representa. A Cristiana disse que o programa representa ela, obrigado. E tem mais um. A Andréa Vieira disse que, sem falar, em relação ainda ao caso da professora, que ela culpa a sociedade, não o agressor, pela agressão sofrida. Hipocrisia pouca é bobagem. O duplo pensar dos hipócritas não tem limites. A Tereza Maluli diz. Putz, grila. Veja só o que disse a professora no G1. Estou estarrecida. Igual a Dilma. Certas pessoas estão escrevendo que eu merecia isso por meu posicionamento político de esquerda e de feminista. Já atingiram meu olho, mas não vão me calar. Na sala de aula é uma coisa, mas nas redes sociais tenho o direito de me expressar. Claro que ela tem o direito de se expressar do jeito que ela quiser. Ninguém está condenando o que ela falou porque ela é de esquerda. Está condenando o que ela falou porque ela é hipócrita mesmo. Claro que a condição ela de esquerdista ajuda ela a ser um pouco hipócrita. O que a gente tem que separar a pessoa da atividade. A pessoa ela pode ser o que ela quiser, quando ela quiser, do lado que ela quiser, do partido que ela quiser. Mas dentro da atividade dela, ela tem que respeitar a ética e a moral.
Claro. Que talvez seja isso que está faltando para ela. O Renato Magno disse que na cidade dele, ele e uns poucos têm fiscalizado o poder público e até feito denúncias ao Ministério Público. É isso aí, Renato. É assim que tem que ser. E é uma sugestão aí. Já que vocês já estão fazendo esse trabalho fiscalizatório, tomem a iniciativa de criar um observatório e reúnam mais pessoas ao redor de vocês. Quanto mais, melhor. Mais resultados. Mais resultados. E agora sim não temos tempo para mais nada, para mais nenhum comentário, então eu queria agradecer a enorme audiência de hoje e ao Carlinhos aqui pela efetiva participação no programa. Sempre muito movimentada a participação do Carlinhos aqui no programa. Hã? Eu não gosto quando tu vem aqui, sempre sobra para mim. Um abraço a todos, boa tarde de terça-feira, até mais. Eu quero deixar minha fazenda mais produtiva. Eu preciso investir em novas culturas. Eu quero a melhor colheita de todas. Podemos fazer